nesse lugar. Esperamos por ti. És o Deus da criação, conheces meu coração, és o autor da salvação, você sempre me amou. Esperamos por ti. Suas promessas são reais. Sim, tu és fiel, desesperado por tua presença. És tudo que eu preciso. Vamos declarar que as promessas dele são reais. Suas promessas são reais. Sim, tu és fiel, desesperado por tua presença. Tu és tudo que eu preciso. Você pode erguer as suas mãos aí onde você está. Nós esperamos com nossas mãos levantadas ao Rei dos Reis. Te adoramos, Senhor. Cantamos aleluia. Nós esperamos por ti, com nossas mãos levantadas ao Rei dos Reis. Te adoramos, Senhor. Cantamos Abre sua Bíblia, Romanos 12. Nós falamos pela manhã o versículo 1. Vamos tentar falar do segundo versículo de Romanos 12. Eu vou ler daqui da Almeida, mas tem outras versões, eu gosto bastante de somar as versões. Eu vou ler 1 e 2. Diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O irmão que fez o toque, culto, eu falei para ele, estávamos brincando, tá? Ele disse: pois é, agora, como eu vou falar antes de pastor, eu falei, vai ser mais fácil para mim.
porque você vai abrir o caminho e eu só vou entrar. Então ele praticamente já pregou uns 30 minutos da minha mensagem, então já diminuiu bastante a mensagem. Uma boa palavra, né? Deus te abençoe, querida. Cadê ele? Ela está junto com a esposa ali, né? Muito bom. O texto aqui diz: não se conformar, não entrar na mesma forma. Pela manhã nós falamos do sacrifício, de oferecer-se como sacrifício. E o texto está dentro do contexto, continua. Não são duas coisas diferentes. A palavra de Deus está nos mostrando, revelando o coração de Deus, através do apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, e ele está nos falando os propósitos de Deus, como que funciona as coisas no reino de Deus. E nós falamos que a primeira chave, a primeira coisa é eu entender e me posicionar como a oferta. Eu mesmo. Eu sou a oferta. Eu me ofereço, eu me rendo, eu me entrego. Eu nego-me a mim mesmo. Eu sou o sacrifício. E quando eu, portanto, entendo isso e me posiciono e eu me torno o sacrifício, aí então eu não vou conseguir me conformar mais com este mundo, porque eu já morri, porque não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então aí começa o segundo passo de uma mudança, mas começa com a entrega, começa com se oferecer. Se eu e você não chegamos a esse ponto, de negar-nos a nós mesmos, de morrer para nós mesmos, de diminuirmos, que Ele cresça em nós e que Ele seja o Senhor de verdade, de fato, e que eu seja o sacrifício, não é mais sacrifício de coisas, de objetos, mas eu sou o sacrifício, assim como Cristo Jesus se ofereceu a si mesmo. E a Bíblia diz: eu preciso ter em mim o mesmo sentimento que havia nele, porque isso envolve uma humilhação, envolve uma negação de si mesmo, é um preço, é caro, é um sacrifício, mas é porque eu entendo a graça e a misericórdia, como falamos tudo isso pela manhã. Quando eu entro nisso, minha vida se torna algo diferente, não encaixa mais na sociedade, na maneira das pessoas pensarem, do que acontece na nossa sociedade. Então nós entendemos um pouquinho o que é inconformismo, o irmão explicou bem isso. Inconformismo é a atitude de não seguir com o que está sendo estabelecido socialmente numa determinada situação ou coisa. O que a sociedade acredita, fala, demonstra, vive, por meio artístico, por meio social, por meio o que a gente pode imaginar, tantas coisas que a cultura deste mundo usa, meios linguísticos, sociais, artísticos, comportamentais, de um povo ou de uma civilização. Isso a gente chama de cultura. Quando eu recebo a cultura do reino de Deus, eu não consigo mais viver na cultura deste mundo. Então, ou me não conformar ou ser inconformado não é uma ideia, eu vou contra a sociedade, eu preciso primeiro receber a cultura do reino de Deus. Senão não vou conseguir. Você não vai conseguir. As pessoas conseguem mudar algumas coisas na sociedade,
humanamente. É o humanismo. É mental. É mentalidade. E muda algumas coisas. Cientistas mudaram muitas coisas. Pesquisadores mudaram muitas coisas. Engenheiros mudaram muitas coisas. Artistas mudam muitas coisas. Formadores de opinião. Mas em todas elas, só vão de mal a pior. As ideologias mudam o comportamento da sociedade. Mas eu e você, nós não mudamos da mesma forma e da mesma maneira, com as mesmas armas que o mundo usa para mudar algumas coisas da sociedade. A única forma de nós, você talvez pode se destacar em alguma coisa e criar uma ideia, uma ideologia, um comportamento, as pessoas vão copiar você, um estilo de roupa, não sei o quê, muda a galera, muda a geração, muda alguma coisa. Mas esse tipo de mudança não gera vida. Esse tipo de mudança gera cobiça, porque no mundo só tem isso. A cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. São as coisas que há neste mundo. O resto é tudo camuflagem, tudo make-up, tudo maquiagem. Todo mundo vive na cobiça de ser mais, de ganhar mais, de alcançar mais, de conquistar mais. E isso não pode se mudar apenas eu não me conformo. Não. Eu preciso ter uma outra cultura. E é só a cultura do reino dos céus que muda a sociedade. Deus não quer que a gente apenas se torne inconformados, mas Deus quer que nós mudemos a nossa sociedade. Jesus ensinou isso através da oração chamada Pai Nosso. Ele diz, quando nós formos orar, devemos orar assim: meu Pai que está nos céus, santo é teu nome, venha o teu reino aqui na terra, como ele é lá no céu. Essa é a verdadeira mudança. Quando vem a cultura dos céus sobre a cultura dessa terra. Isso no seu casamento, isso no teu trabalho, isso nos teus relacionamentos, isso nas tuas finanças, isso nas tuas emoções e sentimentos. Quando é uma outra cultura que rege a minha vida, aí sim você é inconformado. Mas para isso eu preciso primeiro eu morrer. Eu me torno o sacrifício. Eu me oferto a Ele. Por isso está dentro do mesmo contexto. Paulo diz, e aí sim, não vai entrar na mesma forma, não vai entrar na mesma cultura do homem natural e mundano. Está dando um pouquinho de microfonia aqui. A cultura do homem mundano e natural, estou pincelando aqui porque eu não sinto de pregar, eu sinto a gente entrar num mover. É uma cultura de condenação, é uma cultura de culpa, é uma cultura de punição e de mentiras. Essa é a cultura humana, natural, pecaminosa. É condenação. É desmerecer. Ou fazer ou ganhar por merecimento. Então, no trabalho, é por merecimento. O seu ganho é por merecimento. Em todas as coisas, até na igreja, é por merecimento. Porque essa é a cultura do mundo. E quando eu erro ou falho, vem condenação e punição. Essa é a cultura do mundo.
Jesus veio trazendo uma outra cultura, a cultura do céu. E a cultura do céu, a primeira coisa é não merecimento. Ninguém merece. É por amor. É pela graça. Mas por detrás, existe algo muito peculiar da cultura do céu, que é totalmente contrário à cultura dos homens naturais. Cultura de honra. Para nós, no mundo, a sociedade que vivemos, a honra é por merecimento. Você recebe honra porque você fez por merecer. Você conquistou um lugar de honra. As pessoas te honram pelo que você faz. Na cultura dos céus, a honra não é por fazer, é por ser. É por quem você é. E Deus nos trata segundo esta cultura, segundo esta honra. Ele te trata por quem você é e não pelo que você fez ou faz ou fará. Um exemplo, tem muito na Bíblia. Um exemplo, Jesus se encontra com uma mulher chamada samaritana, deu o nome a essa mulher samaritana, que é muito pejorativo, chama ela assim, porque samaritana já não prestava, e chama ela de mulher samaritana, nunca nem o nome próprio dela. E como que Jesus trata com ela? Como que a sociedade trataria com ela? Ela não merecia, pela vida que ela levava. Mas Jesus chega e Jesus não a condena, não é a primeira coisa. Jesus a trata com honra. Jesus dá honra por quem ela é. E dentro desta honra, Jesus lida com as verdades verdadeiras, redundantes, da vida dela. De quem realmente ela é. Jesus leva ela a perceber e reconhecer quem ela é. Realmente eu não presto. Já aprontei. Já arrasei com 5 famílias. E esse outro com quem eu estou também não é meu marido. Ela confrontou com a verdade. Mas nenhuma vez Jesus a condenou. Nenhuma vez Jesus quis puni-la. E nenhuma vez Jesus disse, você vai ter que fazer isso, e isso, e isso, e isso, e depois você vem, e aí depois você vai ter acesso. Jesus disse, se só você acreditar e souber quem eu sou, você vai me pedir te dar a água da vida. E a água que eu dou, se você beber, você nunca mais terá sede. Jesus não diz, você não enquadra, você não merece ainda, tem tanta coisa ainda para tratar. Não, Deus não nos trata assim. Ele nos trata segundo misericórdia e graça. E para isso, eu tenho que primeiro reconhecer quem você é. Eu só posso te honrar de verdade, não pelo que você fez ou faz, mas quando eu destaco quem você é. E os discípulos chegaram e ficaram preocupados, assustados. Será que ele não sabe quem ela é? Porque para eles, ela é o que ela pratica. E assim nós fomos criados nesse mundo. As pessoas te chamam doutora, porque você se veste de branco. Porque você trabalha no hospital. Você fez medicina. Que você anda com estetoscópio pendurado. E te reconheça, mas é pelo que você faz. E se tornou o que você é.
Quando você crescer, o que você quer ser? Eu vou ser bombeiro. Mas o que o bombeiro faz? Bombeiro não é uma pessoa, bombeiro é uma profissão, é uma prática. Mas nós fomos criados assim, assumimos a profissão, assumimos a prática, aquilo que fazemos, e aquilo se torna a nossa identidade. Eu sou pastor, mas eu não sou pastor, eu sou Harold. Eu pastoreio. Só que a gente foi criado assim, assumir como identidade o que eu faço. E é ali que entra o primeiro inconformismo. Deixar de ser o que você faz primeiro. E passar a ser quem você é para Deus primeiro. Ela diz que você é filho. Percebeu que Jesus nunca, embora a Bíblia diz que eles foram estabelecidos, 12 como os 12 primeiros apóstolos, Jesus nunca chamou nenhum deles. Apóstolo Pedro, vem aqui. Mas não quer dizer que Jesus estabeleceu eles assim. Mas Jesus chamava ele Pedro, João, Tiago, porque ele lida com você pela sua verdadeira identidade, quem você é. E se eu não descobrir a minha identidade, quem eu sou, a vida vai judiar de mim. Eu lembro, aos meus 13 anos de idade, ainda em Gana, eu tive uma experiência, naquela época, muitos anos atrás, não se falava desse negócio, que hoje fala bastante, de cura interior, restauração, tem muitos livros. Naquela época, 40 anos atrás, não tinha nenhum livro sobre cura interior, não era coisa que se falava. E eu tinha muitos traumas, muitas coisas que aconteceram comigo na minha infância, desde a gestação, no ventre da minha mãe, que me afetavam e eu não entendia, porque nunca se falava disso. A gente tem que enfrentar mesmo a vida assim, lidar. Mas aos 13 anos, Deus me deu uma experiência. Era uma semana que eu estava passando mais conflito da minha vida naquela época. Era o maior conflito. E eu decidi então me trancar. Em vez de entrar em depressão, mas eu vou resolver esse conflito com meu Deus. E eu gastava horas orando aos pés do Senhor, chorando, que eu não queria mais aquele conflito. Eu não entendia porque que eu vivia aquilo. Era uma dupla personalidade que me assolava. Uma coisa era aqui, outra coisa era em outro lugar. E eu não aceitava mais, que o diabo também aproveitava e me enchia a cabeça de um monte de coisa. Que tipo de cristão você é hipócrita, você é isso aqui. E tudo era, a raiz era uma rejeição, que eu não sabia, eu não entendia. E um desses dias, naquela semana, no meu quarto, orando, o Espírito Santo me visitou de uma forma muito especial. Foi uma das primeiras visitações que eu estava começando a ter com o Espírito Santo. E ele me levou para o espelho no quarto. E ele me fez olhar para o meu rosto no espelho. Ele disse: olha para o seu rosto. Olha para o espelho. E ele abriu meus olhos para ver algo que até então eu nunca tinha percebido. E era uma das razões da minha luta comigo mesmo, conflito comigo mesmo. Eu achava que eu não era filho legítimo. E tudo que eu estava vivendo naquele conflito era por causa dessa leitura desde o ventre. Porque quando minha mãe me engravidou, eu costumo dizer, os meus pais se engravidaram, porque não é só a mãe que se engravida, o pai se engravida junto. Ela não fez tudo sozinha. Eu falei para vocês de manhã que quando minha mulher se engravidou, eu tinha enjoo junto com ela. A gente estava grávidos.
Não era para ser naquela época, naquele período. Minha mãe ainda estava no último ano de faculdade, um casalzinho recém-casado, sonhando um monte de projetos, e aí furou os cálculos, furou as coisas, e aí embuchou. É natural a reação. Meu Deus, agora vai atrapalhar tudo. Agora vamos ter que... O feto recebe essa mensagem. E eu nasci com isso encravado dentro de mim. Eu não sou bem-vindo aqui. Aqui não é meu lugar. Falei de como Deus usou essa mesma frase, né? Aqui não é teu lugar. Para me fazer sair de Gana de volta para o Brasil. Aquele lugar onde você foi mais humilhado é o mesmo lugar onde Deus vai te honrar. E naquele dia, diante do espelho, Deus, como se tivesse colocado uma lupa, além do espelho, uma lupa entre meu rosto e o espelho, parece que aumentou o tamanho da minha cabeça, meu rosto, esticou bem, porque eu comecei a enxergar uma marca de nascença, que eu sempre tinha, mas eu nunca tinha visto, bem pequenininha, aqui nesse lado do meu rosto, na bochecha aqui. E é exatamente a mesma marca que eu sempre via no rosto da minha mãe. E Deus usou aquele negócio simples. Eu desandei em choro. Então eu sou filho dela. Eu achava que não era legítimo. E Deus me fez, Ele tratou com a minha identidade. E quando então caiu a ficha, né? Eu sou daquela geração que caía a ficha no orelhão, né? Caía a ficha. Entendeu? Caiu a ficha. Algo começou a mudar dentro de mim. Então, por que eu estou carregando todo esse sentimento, carregando todas essas culpas, carregando toda essa condenação? Quando eu era corrigido, eu entendia que é porque não me amava mesmo, é porque estava querendo me matar. É porque era lá no fundo, minha identidade estava corrompida. E Deus estava mudando e restaurando minha verdadeira identidade. Primeiro com meus pais naturais. Logo depois que eu vi aquilo, comecei a chorar, confessar, pedir perdão e reconhecer e assumir que realmente eu sou primogênito, realmente sou filho mesmo e me amo mesmo, que é isso mesmo. E aí começou a tirar um monte de coisas, como descasca a cebola, né? Você vai tirando uma camada, depois outra, e depois descobre que tem mais outra, depois você vai chegar no centro lá, está tudo podre, aleluia. Então fui tratando aquilo lá. Deus falou comigo. Foi uma das primeiras vezes que eu ouvi a voz dele audivelmente. Eu dizia: agora quero te dizer algo. Seus pais não esperavam por você. Você não estava no plano deles. Você não estava nos cálculos deles. Você ia ser um atrapalho para as coisas deles. Mas eu esperava por você. Você é um projeto meu. Eu estive desde a concepção. E eu estou contigo. Eu vou estar contigo. Eu sou teu verdadeiro pai. E você é meu filho. E eu vou te dizer, você vai para muitos lugares neste mundo. E muitos desses lugares ninguém vai te esperar por nada. Porque ninguém espera por você. Mas saiba que eu te levanto para você abalar a sua geração. E onde ninguém esperava por você, você vai chegar lá e você vai mudar aquele lugar. Isso tem sido minha história. Mas por que eu causo mudança? Não porque eu sou revoltado, inconformado, mas é porque descobri minha verdadeira identidade. Quando você descobre que você não é deste mundo, você vive diferente. Quando você descobre que você é filho do Rei dos Reis, você vive diferente.
Quando Davi descobre que ele é escolhido por Deus, mesmo que ninguém esperava por ele. Onde ele chegava que ninguém esperava por ele, queriam abafá-lo, queriam separá-lo, queriam jogar ele para o canto, ele sobressaía do mesmo jeito. Porque Deus tinha a mão sobre ele. Eu quero dizer para você nesta noite, você que é filho de Deus, você que é filha, você que nasceu de novo, você que tem Jesus, você que o reino dos céus entrou no seu... Alguém aqui assim? Deixa eu ver se tem alguém aqui assim. Você não é deste mundo. Você é um ET. Você só está passando aqui. Quando Abraão descobre isso, ele entende isso, que ele é amigo de Deus, e que havia algo preparado por Deus para ele, que não é deste mundo. Hebreus 11 diz, ele vivia diferente, vivia de tenda e montava tenda, porque ele não esperava nada deste mundo, ele aguardava uma cidade cujo arquiteto é Deus. E ele começou a mudar onde ele passava. Os países que Abraão chegava, mudava. Os reis faziam aliança com ele. Eles diziam, eu me alio a esse homem ou eu estou morto. Uma vez um rei queria dar em cima da Sara. E Abraão tinha muito medo. Ele disse, se eles descobrirem que você é minha esposa, como ela é muito linda, o rei vai mandar tomar aí naquela região, né, do Oriente Médio, eles tomam mesmo. Não é de hoje, ó. Eles tomam. E além de tomar, ele vai me matar para encobrir isso e vai te tomar. Então vou dizer meia verdade, porque é familiar, é parentesco. Mas vou dizer que você é minha irmã. Aí o rei não vai me matar, ele vai te tomar do mesmo jeito. Mas agora ele vai querer me agradar, porque eu vou ter que convencer você a gostar dele. E dito feito, o rei soube, mandou chamar, quem que é aquele homem que está com aquela moça? A irmã dela. Ah, vem aqui. E o rei faz mesa, e dá presentes. Eu estou gostando da sua irmã, você me ajuda. E Abraão, por medo, foi fazendo. O rei trouxe Sara para o palácio e começou a preparar ela para uma bela noite de núpcias. Ali, naquela época, você tem que ter muita preparação, muitos banhos de óleo, muitas coisas. Não é na primeira vez encontrou, já vai para a cama, como a nossa sociedade hoje, né? Nem viu nem a cara da pessoa, mas está na cama com ela. E quando o rei estava se preparando, Deus veio falar com o rei em sonho. Deus disse, se você relar o dedo nessa mulher, eu te mato. Porque ela é marido dele. E eu tenho um projeto para a vida deles. Se você passar o dedinho nela, eu te mato e eu mato todos os machos na sua casa. Ele mandou chamar Abraão. Ele disse, você me enganou. Agora eu preciso que você ore por mim. Por até eu ter pensado nisso, eu estou com medo. Ore por mim para Deus não fazer. Eu não vou tocar nela, mas ore, quem sabe, mesmo não tocando nela, por eu ter pensado, sonhado, eu ter imaginado eu na cama, debaixo dos lençóis, quem sabe Deus vai me matar do mesmo jeito. E Abraão orou. E ele deu todos os tesouros para Abraão. E eles foram embora. O rei se tornou amigo dele. Disse, eu vou andar com esse homem. É meu aliado. Se alguém vir contra mim, eu chamo Abraão, está feito. Davi, fugido de Saul, estava morando na cidade dos filisteus, os inimigos, na cidade que pertencia aos gaditas, de onde veio Golias, que ele matou quando era jovem. E Davi estava morando lá, e o rei dos gaditas se tornou amigo de Davi.
Ele diz: enquanto eu ando com esse cara, eu vou vencer todas as minhas guerras. O inconformismo não é por eu falar, por eu fazer, por eu me revoltar, mas é por eu viver uma outra cultura. Eu vivo uma outra identidade. Eu sou do Rei da Glória. Lá é minha terra. Toda cultura se manifesta em algumas formas. Existem 3 maneiras básicas, simples, que toda cultura pode ser percebida. Primeira, a sua roupa, vestimenta. Toda cultura tem a sua vestimenta, como se veste, que tem a ver com a identidade daquele povo, a cultura. Então tem uma cultura brasileira, meio misturada com um monte de tipo de vestimenta, mas até regional a gente tem isso. É muito fácil na minha região, lá na sul, lá na minha cidade, você vê esse cara andar de bombaça, com cunha de, como que é? É cunha de chimarrão. E ele se veste tradicionalmente. Se você for para as colônias, os alemães, você vai ver como que eles se vestem. Se você for para a colônia dos índios, você vai ver como que eles se vestem. Toda cultura tem a sua vestimenta. E tem a cultura mundana, que também se propaga pela sua vestimenta. E tem a cultura do céu, que também tem a sua vestimenta. Mas não é bem essa vestimenta que a cultura do céu. É vestes brancas, de linho fino. Nós temos vestes. A segunda coisa que toda uma cultura tem, que se manifesta a cultura, é a sua alimentação, o que come. Então tem alguns lugares do mundo, alguns lugares asiáticos, você vai lá, come grilo frito, come não sei o que, cobra, come cabeça de macaco, come não sei o que. E é luxo, iguarias. É da cultura deles. Você vai na minha cultura, onde eu nasci, é tempero forte. Tem que sair fumaça pela orelha. É apimentada. E é azeite de dendê. É forte. Desde, eu digo que até amamenta no seio, já apimenta. É a comida nossa. Você vai no meio dos alemães, é joelho de porco com chucrute. Toda uma cultura, você vai no meio dos mineiros, uai. Tem a culinária. A culinária faz parte da cultura. A culinária japonesa faz parte da cultura japonesa. Você não tem como dissociar. E a cultura do reino dos céus? Também temos nosso alimento. A palavra de Deus. E tem outros sabores. São as versões. Tem um monte de outros alimentos. Jesus diz: tem que comer de mim e beber de mim. Eu sou o pão que desce do céu. Se você é dessa cultura, esse é o teu alimento. Uma terceira maneira de uma cultura se manifestar no meio da sociedade é a sua música. Toda cultura tem a sua música e a sua ginga. Eu lembro quando eu cheguei em Guarapuava, até mesmo aqui em Campinas, na Nazareno, o pessoal já percebia que tem uma ginga diferente. É africano. É africano. É uns passos meio diferentes, africano. Porque se identifica pela sua música. Eu vou bastante para o exterior. Nós temos algumas igrejas espalhadas ali. Você quer juntar a brasileirada que mora perto lá?
anuncia churrasco ou feijoada e bota música brasileira. Mesmo os crentes. Bota Cassiano ali. Bota as músicas. Vai chover os brasileiros. Saem de onde estão escondidos, fugindo legalmente. Mas chove. Porque a gente se identifica com a nossa música e a nossa comida. Você viaja, você come pão e batata, você não vê a hora de chegar no Brasil e ir numa churrascaria. Ou comer um feijão com arroz, com ovo frito ali, que não encontra em nenhum lugar. Porque essa é cultura. O que nos torna inconformados é porque agora nós vivemos uma outra cultura. Uma outra cultura. Eu sou da cultura dos céus. E esta cultura, ela só entra na minha vida por uma mudança de mentalidade. O texto fala isso. Transformai-vos pela mudança da vossa mente. Mas não é de mudar a minha mente, minha mentalidade, começar a pensar diferente, como todo mundo pensa, eu vou pensar diferente. Não, não é isso. Eu vou pensar como se pensa no reino dos céus. Como se fala e como se sente. 3 coisas. Eu chamo de FPS. Como a gente tem um GPS, é o sistema FPS. É a fala, o pensar e o sentir. A primeira carta aos Coríntios 13, o finalzinho, Paulo diz: quando eu era criança, eu falava como criança. Eu pensava como criança. Outras versões dizem: eu raciocinava e agia como criança. Mas eu gosto daquela versão que diz: eu me sentia como criança. E nós todos sabemos como criança pensa, fala e sente. Nós já fomos crianças, e alguns de nós temos criança ainda em casa. É o sistema FPS. Mas Paulo diz: quando eu me tornei adulto, eu cresci, amadureci, deixei o FPS de criança. E agora uso o FPS de alguém que é maduro. Muda como eu falo, como eu penso e como eu sinto. É isso que Romanos está falando. Transformai-vos pela mudança de como você fala, como você pensa e como você sente. Mas mudar para quê? Qual é a base? Qual é a referência? Que nem o irmão compartilhou. Para como se fala, pensa e sente no reino dos céus. Se um dia, deve ter gente aqui que sonha com isso, eu vou terminar. Tem muitos que sonham com isso, né? Morar em outro país. Se um dia você tiver o privilégio, e Deus te abençoar, e você mudar para morar em outro país, para você ser bem-sucedido, você vai ter que falar como eles, pensar como eles e agir como eles, dentro da cultura deles. Só que para isso, você vai abrir mão da sua cultura. Não adianta você quer continuar a viver a cultura brasileira e crescer e ser bem-sucedido na Suíça. Você só vai juntar um monte de brasileiro em sua volta. Quando eu vim ao Brasil, para eu entrar naquilo que Deus tem para a minha vida, de verdade, eu tive que aprender a falar como o Brasil fala.
pensar como se pensa no Brasil e agir como se age no Brasil. Claro, tem algumas coisas que é totalmente errado, sim, e aí eu não faço isso, glória a Deus. Mas eu não posso viver no Brasil vivendo como ganense. E foi tão real isso, foi tão enfático isso, que como não havia e ainda não tem um convênio diplomático, como alguns países têm, né? Tem convênio diplomático, que você pode ter dupla cidadania, algumas vezes até, em alguns lugares até tem tripla cidadania, mas com Brasil e Gana não existe isso, ou você vira brasileiro, ou você é ganense. Então eu tive que passar por um ritual, para me naturalizar brasileiro, e eu tive que renunciar à minha cultura ganense, diante da juíza. Havia uma cerimônia, com hino nacional, com bandeira, com advogados, com minha esposa, e eu tive que declarar que eu renuncio minha identidade de ganense, entregar meus documentos de ganense, meu passaporte, e ela picotou tudo, e me entrega um novo documento, nova identidade. Agora você é brasileiro. Eu tive que fazer isso. Mas está lá, nasceu em Accra, Gana, pai seu Titus, em memória, a mãe, senhora Gladys, nacionalidade brasileira. Às vezes dá um nó na cabeça das meninas que atendem lá no aeroporto, porque cadê o RN? Eu falei, não tenho RN, eu sou brasileiro. Mas aqui diz que, aqui diz, mas eu sou brasileiro, você não está vendo lá, eu tenho RG, eu tenho CPF, eu sou brasileiro, menina. Teve uma que não queria me deixar embarcar, porque eu tinha que apresentar meu passaporte de ganense. Eu falei, eu não tenho, filha. Eu não está vendo o que eu estou falando? Eu não estou falando enrolado que nem gringo. Eu sou brasileiro. Eu tenho que sempre declarar isso para mim e para muita gente. E para minha família. O Harold agora é brasileiro. Até o nome dele mudou. O pessoal chama Harold. McLarea. Minha mãe fica, meu Deus do céu, deram outro nome para meu filho. Quando José foi para Egito, para ele entrar naquilo que Deus tinha para ele, quando chegou o tempo, Faraó mudou o nome dele, mudou as vestes dele, para ele ser o que Deus chama. O que eu estou dizendo? É uma figura. Para que nós façamos o que Deus tem para nós e vivamos uma vida diferente neste mundo, eu não sou mais deste mundo. Eu tenho uma outra cultura e eu vou viver esta outra cultura. E aí a cultura de Deus vai se manifestar na minha vida e eu vou desfrutar aquilo que Deus diz ao meu respeito. E isso envolve uma mudança de como eu penso, como eu sinto e como eu falo. Porque haverá momentos que eu vou me sentir um zero esquerda. Eu vou me sentir com aquelas comparações. Deus faz, Luiz não faz. Eu tenho que mudar a maneira de eu me sentir. Porque no reino dos céus não é por ser, por fazer. Deus deu muita coisa para ela, não deu para mim. Deus abençoou. Não é por fazer. É por ser. Ele é tão filho quanto eu. Jesus exemplificou isso na parábola do filho pródigo. Não importa o que o filho mais novo fez, ele é filho. E se ele voltou para casa, não vamos matar o boi e não vamos festejar. E o irmão mais velho ficou de bico. Ele não merece. Ele gastou com as prostitutas. E eu nunca comi um cabrito. E o pai chamou ele e disse: filho, tudo nessa fazenda
era tua. Porque você também, filho, se você não matou um cabrito com seus amigos, é porque você não quis. Agora, teu irmão extravasou com tudo. Ele era quase morto para mim. Agora ele está vivo. Então, não tem nada a ver com o que ele fez ou não fez. E não tem nada a ver com o que você fez. Quando começa a parábola, a Bíblia diz que o pai tomou a herança e dividiu entre os dois. Ele recebeu a mesma herança. Por que ele está de bico? Porque o outro queimou tudo, mas ele não desfrutou de nada da herança dele. A Bíblia diz que foi dividida para os dois. Só que a mentalidade desse mundo é que você tem que fazer por merecer. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu fizesse isso, se me desse essa oportunidade. Deus quer que você entenda que não funciona assim na cultura do céu. Na cultura do céu, Jesus já fez tudo por você. Ele já fez. Ele já realizou. A Bíblia diz que você é justiça de Deus. A Bíblia diz que você é filho dele. A Bíblia diz que ele pôs o Espírito dele dentro de você, mesmo que você não merecia. A Bíblia diz que ele escreveu o seu nome no livro da vida. A Bíblia diz que seu nome está engravado na palma da mão dele, que ele jamais quer que você pense assim. Porque é assim que todos pensam no reino. Assim que Jesus pensava, ele demonstrava isso para nós. Ele diz: eu vim fazer a vontade de meu Pai. Meu Pai está comigo e eu estou com ele. Sempre que está comigo, e o que eu faço, porque eu vejo meu Pai fazer. Quem me vê, vê o meu Pai. Jesus só vivia essa identidade. E ele quer que eu entenda que se eu sou de lá, essa é a minha identidade. Essa é a minha cultura. A cultura no céu é perdão. E eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Tudo funciona à base de você me ofendeu. Pode até ser 70 vezes 7. Eu sempre vou te perdoar. Porque ele me perdoou. E porque ele me perdoou, eu não prendo ninguém por falta de perdão. Porque lá não existe prática de falta de perdão. Lá todo mundo é perdoado. Jesus perdoou todos nós, dos pecados passados, presentes, e foi para meu espanto descobrir que até os pecados que eu viria a cometer já estão perdoados. Porque senão Jesus vai ter que morrer de novo. Você sabia que ele já perdoou até aquilo que você não cometeu ainda, que um dia você vai cometer? Jesus já perdoou. Ele já pagou por isso. E só reconhecer e arrepender-se e confessar que você anda de novo, ele te purifica da injustiça. Amém? Essa é a cultura do céu. Quando eu começo a viver essa cultura, você está cortando. Quando eu começo a viver essa cultura, eu vou experimentar uma transformação. É como se fosse uma metamorfose, como se fosse o lagarto se transformar em borboleta. Essa é a palavra transformar. Você deixa de viver numa forma e começa a viver outra forma. A cultura do céu, ela pisou no meu pé. Ela falou coisas indevidas a meu respeito. Ela bateu em mim. A cultura do céu diz, em vez de eu tirar satisfação, brigar com ela, cortar, a cultura nossa aqui é mais fácil. A gente já aprendeu a deletar no Facebook. É fácil. Eu não gostei, está falando um monte de coisa, deleto.
E assim a gente deleta as pessoas da nossa vida. A cultura do céu não se deleta. Ou dou a outra face para ela bater. Ai, mas isso é conferência. Mas eu não sou deste mundo. Isso é não me conformar com este mundo. Eu sou de um outro mundo. Eu tenho uma amiga, acho que ele já pregou aqui em Nazareno, eu acho que sim, já vi umas fotos, a doutora Tânia Carvalho. Ela chamava assim, você é Joe, de outro mundo. Eu falei, é isso mesmo, eu sou Joe. Pode me chamar de Joe. Você é Joe do outro mundo. Você não é deste mundo. Eu falei, é bom saber que eu não sou deste mundo. E eu estou melhorando cada vez mais. Isso é não ser conformado com este mundo. Você viveu uma outra cultura. Só que não uma cultura que eu e você inventamos. A cultura do céu. Venha o teu reino aqui na terra, assim como é no céu. Trazendo a cultura para cá. Nos relacionamentos, até com os ímpios. E mais ainda com os irmãos da fé. Existe uma cultura. A Bíblia diz, se você vê teu irmão pecar, não vai procurar o mico. Não, tá vendo? Você tem que fazer alguma coisa. Eu não sei. Você vai ter que tirar ele do louvor. Vai ter que... Essa cultura não merece condenação, punição. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, se você vê teu irmão praticar um pecado, antes de você correr para o pastor Mica, ela diz, você vai ter com ele e restaura ele, sabendo que você não é isento. Você pode em outra área cair e vai precisar que alguém também te ajude. Então você vai com esse coração, não para mostrar para ele, você vendo que você fez de errado, você vai sofrer consequência, mas eu vou para fazer meu irmão levantar e vencer aquele pecado. Ele diz, quando eu não consigo, porque ele não me ouve, ele diz, então leva mais alguém de novo. E vão fazer para que ele chegue a esse ponto dele sim ouvir e levantar e vencer. Não dele se sentir culpado. A gente vamos convencer, mostrar que ele está errado mesmo. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz restaurá-lo. Ele diz, depois que eu levo mais um e nada, ele diz, então aí traz para a igreja. Só que a gente faz contrário. Eu já pastorei a mesma igreja por 25 anos, já vi tantas vezes. Eu mesmo pratiquei algumas vezes. A primeira coisa, já trazemos para a igreja, já cortamos. Entendeu? Tem que tirar daquele lugar, porque vai contaminar, porque está fazendo errado, porque aprontou, porque não sei o quê. Vai sentar no banco. Ninguém foi ter. E às vezes a pessoa já traz para o pastor, pastor, você está sabendo o que não vamos fazer? Eu falei, eu não vou fazer nada. Não vai fazer nada. Você ficou sabendo, Deus deixou você saber, porque Ele quer que você vá lá falar com Ele. Eu não, eu vou falar, Ele vai dizer que eu sou metido. Então por que você veio falar comigo? Não foi fácil e ainda estamos tentando trazer essa cultura do reino. Ele diz, você vai falar com teu irmão. Se você não quer se envolver, não quer ser taxado, não quer confrontar, então cale a boca. E viva a tua vida. E não se intromete em assuntos alheios. A Bíblia diz isso. Mas nada vai acontecer, o pastor não está vendo o que vai acontecer. Não. O pai dele, que está no céu, vê. E ele sabe o que vai fazer com ele. E ele não vai punir ele. Ele vai restaurar ele. Porque a cultura do céu é restauração. A Bíblia diz, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo inteiro, não só crente, todo mundo.
em Cristo, reconciliando consigo. E nos deu o ministério de reconciliação e a palavra da reconciliação, implorando uns com os outros: reconcilie-se com Deus. Este é a cultura do céu. Para Deus, você é mais importante do que o que você praticou. Antes dele trabalhar e tratar com aquilo que você praticou, ele quer primeiro você com ele. A cultura deste mundo: quem é aquela moça fazer isso comigo? Deleto do meu Facebook. Ou aquele Facebook interno aqui. Entendeu? Aquele Twitter interno aqui. Aquele Instagram interno aqui. Eu deleto. Deixo de seguir. E eu não quero ele seguir. Não quero papo. Não quero conversa. E será melhor até se cair um raio sobre ele. Ele aprender. Essa é a cultura do mundo. Isso é tentar viver no Brasil com mentalidade de ganense. Mas eu não sou mais ganense. Eu sou brasileiro. Eu não sou mais deste mundo. Eu sou do celestial. E quando a gente começa a viver a cultura do céu, que é pela forma de a gente pensar, falar e sentir, nós vamos experimentar transformação. Vamos deixar de ser lagarto e passar a voar como borboleta. E olha a frase que termina, eu quero terminar com isso. Os músicos podem subir, querida. Ele termina dizendo: e assim, desta maneira, não se conformando. Então, esse não conformismo não é bater o pé e dizer nós vamos contra. Eu vi isso ano passado mais intensamente, e vai acontecer, vai continuar. Eu e minha esposa, a gente ficava olhando: meu Deus do céu, como que nós podemos ajudar a igreja brasileira? Quando se levantou esse negócio de ideologia de gênero, é horrível. Nós não concordamos, é diabólico, é satânico. Mas a gente acha que vamos mudar a sociedade, a gente batendo de frente, a gente chamando eles de filhos do diabo, a gente escrevendo um monte de matéria contra, a gente até fazendo carreata contra. Essa é a cultura do mundo. Não é assim que a gente vence. A gente vence eles. Vocês todos que estão pensando em mudar de não sei o que, sair do guarda-roupa, eu não nasci dentro de um guarda-roupa para sair dele. Eu saí da barriga da minha mãe. Eu não saí de guarda-roupa. Agora saiu do guarda-roupa. É mentira. Mas se é isso que você pensa, mas mesmo assim eu amo você. Eu não estou nem aí com o que você pratica. Eu estou preocupado com quem você é. E meu Deus quer o quem você é, e não o que você pratica. Portanto, aqui está aberto para você. Você pode chegar. E nós vamos amar. Nós temos visto dezenas serem curados, deixar de viver essa prática, sem nunca ninguém os confrontar pessoalmente ou de púlpito na nossa igreja. Temos vários que o mundo está assim, está virando o negócio, está virando. Tem vários que vêm para o culto. Dos jovens, sabe? Meu Deus, vem parzinhos. Eles vêm, são amados, são queridos, todo mundo ama ele, todo mundo ora. Nos primeiros, quando começaram a vir, e aquelas que viravam a bolsa vermelha, assim, também começaram a vir com as roupas, veste quase para cá, né? Então você vê mais coisa embaixo do que a... E vinham para o culto, já da rua vinham para o culto, sábado à noite. Era um alvoroço. Porque as meninas cutucavam os seus maridos: não olha para lá. E chegavam para o pastor: não dá mais.
A gente tinha um culto aqui de mover de Deus. Tinha reteté santo. A gente via anjos. Agora a gente tem que ficar no culto, vem essas coisas. Ele fica ali, fica tentando nossos maridos. Eu cheguei para ele e disse: seu marido sente tentado por isso, porque ele já tem um problema no coração. Não é aqui. Lá na rua, quando ele está dirigindo o carro, ele já olha. Se você acha que é aqui que ele vai olhar, você está enganando. Agora, se você entender que Deus está trazendo aquela lá para cá, para ser sarado, liberto, curado, você não pega seu marido, vamos embora. Vocês vão chegar para ela, vão receber, vão orar com ela, vão amá-la. E quando eles começaram a fazer isso, eles começaram a se converter a rodo. Os casaizinhos, menina com menina, homem com homem, chegavam para o pastor e diziam: você não conhece. A gente nunca demonstra isso no culto, porque a gente se sente constrangido de demonstrar, porque o ambiente é tão diferente. Mas a gente não aguenta mais. O que a gente faz para não viver mais isso? Sem ninguém tocar no assunto. Assim, dezenas. E muitos estão deixando. Ano passado, final do ano, o pastor do Jorge fez um casamento de uma dessas, que deixou, foi tão transformado, sem ninguém falar. Conheceu-se um outro rapaz, e depois de 3 anos, limpo, se casaram, e estão indo para lugares para testemunhar, sem ninguém ter confronto. Não é assim que muda o mundo. Não é assim que muda o mundo. Batendo de frente, vamos brigar pelos nossos direitos. Nós não somos desse mundo. Eu não tenho direito de nada nesse mundo. Meus direitos são do céu. Minha carteira de identidade é do céu. A minha mentalidade é a mentalidade do céu. A Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo. Como Cristo pensa, eu posso pensar. E quando eu começo a aceitar isso, a acreditar nisso e trazer isso para mim, e eu começo a viver isso, eu vou experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida. Os céus literalmente se escancaram sobre a sua vida. Você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Quantos aqui querem viver o melhor de Deus? Deixa eu ver direito. Quantos aqui querem viver o melhor de Deus? Deixa eu te dizer algo. É bom a gente perguntar e levantar a mão, mas não é isso que vai te fazer viver o melhor de Deus. Ok, eu quero. Não. É quando você se oferece como sacrifício vivo e você assume sua verdadeira identidade. Eu nasci para ser borboleta e eu não vou ser lagarto para a vida toda. Eu assumo a minha vida. Tem gente assumindo uma identidade que não é verdadeira. Tem um rapaz que chegou para o pastor dos jovens essa semana antes de eu vir. E aí o pastor correu para a minha sala e disse: pastor, o que eu faço? O rapaz chegou para ele. Já faz uns 4 anos que está indo nos jovens, está na igreja, até liderando um grupinho. Ele diz: eu não aguento mais, agora eu quero assumir minha identidade, porque eu sei que se eu assumir, aqui ninguém vai me condenar, você vai me amar do mesmo jeito, então agora eu estou assumindo. E eu falei para ele: fala para ele que isso não é a verdadeira identidade. Fizeram ele acreditar que é essa identidade, por causa de sentimentos que tinha, por causa de histórico que ele tinha, e agora ele está dizendo que esta é a identidade. Então agora eu estou assumindo, eu vou sair do guarda-roupa. Diga para ele que ele não, isso não é identidade. Diga para ele: a identidade dele está em Cristo Jesus. Traz ele perto de você. Começa a ministrar isso para ele. Foi o que ele fez comigo. A transformação, quando a gente começa a acreditar na verdadeira identidade.
qual é a tua verdadeira identidade. Você é filho. Você não é servo. Antes de se tornar servo, primeiro você é filho. A todos quantos o receberam, deu-lhes Deus o poder de serem feitos e chamados filhos. Ele não chamou-os de servos primeiro. Somos filhos que estamos servindo o Pai com amor. Mas primeiro somos filhos. Jesus veio servir o propósito do Pai, mas Ele nunca se chamou de servo, como se fosse a sua identidade primária. Ele se manifestou como Filho de Deus e o Filho do homem. Ele é filho. A sua verdadeira identidade é esta. Você pertence a uma família. Você pertence a uma família celestial. Você pertence à família de Deus. Quando você descobre qual é a tua identidade verdadeira, qual é a tua família, quem é teu pai, você não se conforma mais com as coisas deste mundo. Foi o que aconteceu comigo aos 13 anos, quando Deus me fez entender e acreditar a minha verdadeira identidade. Eu era filho legítimo dos meus pais. Isso mudou toda a minha história. Mas mais do que no natural, Ele me chamou de filho dele. Ele disse: você é meu filho, eu te formei. Antes de seus pais sonharem com você, eu já sonhava com você. E você é meu. Isso explodiu minha vida. E quando o inimigo se levanta, quando o mundo se levanta, quando as pessoas se levantam, eu só puxo minha identidade. Eu sou filho. Eu sou filho do meu pai. Eu não como migalhas debaixo da mesa, porque Jesus disse que o pão da mesa é para os filhos, não para os cachorrinhos. Os cachorrinhos, por mais queridinho que seja, tem gente tentando fazer cachorro virar filho, até chama cachorro de filho, mas o cachorro come migalhas que caem. O filho se assenta à mesa. Filho se assenta à mesa. O cachorro, no mundo animal, eu não estudei muito sobre isso, mas os veterinários sabem disso. No mundo animal, no seu instinto natural, não aqueles que a gente adestra, a gente cria diferente em casa, mas se você deixar o cachorro na sua natureza animalesca, cachorro natural, que a gente vê aqui, que a gente chama de vira-lata, que se aproxima ao natural, é um dos poucos, talvez o único, que quando a fêmea entra em cio, tem uma fileira de monte de macho atrás dela. E a gente vê isso, anda nas ruas. A fêmea está no cio, tem uns 4, 5, 6 em volta, cercando ela. E praticamente todos vão cruzar com ela durante todo o período do cio. E quando nasce o filhote, não se sabe quem é o pai. Ninguém sabe quem é o pai. É isso, o cachorro. Por isso Jesus diz que o cachorro come migalhas debaixo da mesa, mas o filho, Jesus está dizendo que o cachorrinho não sabe quem é o pai, não é filho. O filho sabe quem é o pai e ele é filho. E o lugar de filho é na mesa.
Quando Davi foi restaurar Mefibosete, filho de Jonatas, Davi diz: não importa se você ficou aleijado, não importa se você morava em Lodebar, não importa os traumas da sua vida, o afastamento da sociedade, eu quero te restaurar. E a primeira coisa, você vai ser filho para mim. E Davi diz: você vai sentar à minha mesa com os meus filhos. Debaixo da mesa, as penas de Mefibosete estavam tudo. Mas ele está de igual, de filho com todos os filhos. Comia do melhor da mesa de Davi. Porque Davi diz: Mefibosete, você agora é meu filho. Quando você descobre a sua verdadeira identidade, você é transformado. E você causa transformação por onde você vai. Porque você não é deste mundo. Você não anda na mesma mão da cultura deste mundo. Você não vive tirando vantagem dos outros. Você faz que nem Abraão. Escolha primeiro Ló. Pode escolher. E pode escolher a melhor. E eu vou ficar sem. Mas eu tenho a promessa. Você não tem a promessa. Ló escolheu o melhor, mas não tendo a promessa, ele terminou em Sodoma. Abraão ficou com terra árida, cheia de pedras, mas ele sabia quem ele era e qual era a promessa de Deus sobre a vida dele. E ele transformou aquele lugar num manancial. Reis vinham para ele. Você é de uma outra cultura. As pessoas precisam perceber isso. As pessoas precisam perceber isso na sua sala de aula. Elas precisam perceber isso na sua vizinhança. Eles precisam perceber isso na sua igreja. Eles precisam perceber isso nos seus relacionamentos. Que você se relaciona com as moças de forma diferente. Você é de uma outra cultura. Você se relaciona com os rapazes de uma forma diferente. Você é de uma outra cultura. Você não é dessa cultura da menina se jogar desesperadamente. Você sabe aguardar, porque Ele tem alguém especial para você. Isso é não ser conformado com esse mundo. Não é de boca apenas bater o pé e fazer resistência. Vai resistir, esse mundo está entrando na igreja, vai resistir. Vai entrar, se a gente não mudar a cultura aqui. Mas se eu e você, e Deus está nos chamando nesta noite a tomar um passo que vai romper e trazer uma transformação poderosa. O mundo vai entrar na nossa igreja, mas não para influenciá-la, mas para receber o Deus a quem servimos. É o que a Bíblia diz. Isaías 61:11. Vamos colocar-nos em pé. Isaías 61:11. Ele diz: as tuas portas estarão de contínuo abertas, dia e noite, não se fecharão, para que entrem por elas as nações, trazendo consigo os tesouros e os seus reis. Eles vão entrar pelas suas portas, que vão estar abertas de contínuo, dia e noite. Deus quer trazer o mundo para nós, mas não para nos contaminar, e a gente tem medo do mundo. Não. Deus diz que o mundo vai chegar. As pessoas vão vir de toda a tribo, língua, povo e nação, todas as culturas. Gente perturbada, gente deturpada, gente perversa. Eles virão para declarar que o nosso Senhor é Rei sobre a vida deles.
Porque nós vamos fazer a diferença. Porque nós vamos trazer o céu para a terra. Nós vamos trazer o reino dos céus para a terra. Nós vamos viver a nossa cultura. Nós não vamos nos conformar com este mundo. Nós estamos e somos conformados com a cultura dos céus. E essa cultura que vai romper. Nós falamos diferente, pensamos diferente, sentimos diferente, agimos diferente. Não porque esforçamos, mas porque o que está em nós é diferente. Há um outro espírito em nós. É o que Deus diz sobre Caleb e Josué. Deus diz: há um outro espírito em Caleb e Josué. Por isso eles vão entrar na terra. No coração deles há um outro espírito. Nesta noite Deus quer que você se posicione. Dizer: eu quero esse outro espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito do reino dos céus. Este outro espírito é o que vai estar em mim, o que vai estar me governando, o que vai estar me ditando como eu devo viver. E porque há um outro espírito em mim, eu vou possuir o que Deus tem para mim. Isso é não conformar-se. Há um outro espírito, há uma outra cultura, é um outro povo, é uma outra geração. Você não é geração Y, você é geração céu. Você é geração céu. Você é geração céu. Você vive uma outra cultura. E é isso que causa a transformação. E você vai experimentar a boa, agradável e perfeita. Numa outra oportunidade, estou terminando hoje à noite. Não consegui pregar metade do que eu tinha anotado. E foi muito tempo já. Já foi mais de quase 1h30 já. Mas eu vou deixar para outra oportunidade. Só falar sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É poderoso. Meu querido, Deus tem algo para você. E Ele diz: traga o céu para a sua vida. Ore para que o reino venha e seja feita aqui como é feita lá. Traga essa cultura. Hoje, quando eu chego em Gana, quando eu tenho a oportunidade de ir lá, eu fico na mesma casa, a minha mãe, viúva, então fico com ela, visito os amigos, prego uma igreja, mas eu não consigo viver como eles vivem, porque tem outra cultura impregnada em mim. Eu ando no meio deles, eu volto a falar até a língua, eu como a comida pimentada, mas todo mundo olha: você é diferente. O que você tem? Você é diferente. Você tem nome ganês, você pertence a uma tribo ganês, mas você é diferente, você virou brasileiro. Eles falam, eu não preciso ficar falando: ó, gente, eu sou brasileiro. Porque eu não me conformo mais com a cultura de Gana. É isso que precisa acontecer com você. Você vive nesse mundo, você vai na mesma faculdade, você vai na mesma empresa, você trabalha com a mesma equipe, mas você é de uma outra cultura. E eles vão dizer: você é diferente. O que você tem diferente? E eles vão dizer: eu quero o que você tem. Porque o reino do céu é alegria, paz e justiça. Eu quero essa alegria, eu quero essa paz, eu quero essa justiça de Deus, essa aceitação de Deus, não por merecimento, mas pela graça. Eu também quero. A mulher samaritana disse: eu também quero. E quando ela bebeu, ela voltou para Samaria e viveu uma outra cultura. Ela não se conformou mais.
logo em pouco tempo, no mesmo dia, ela trouxe todos para conhecer a Jesus, porque algo entrou nela, mudou a fala, mudou a forma de pensar, mudou a forma de sentir e agir. Entrou um outro espírito nela, água viva. Qual é o espírito que está em você? Qual é a cultura que está em você? É isso que te faz inconformado. Nesta noite eu quero desafiar o teu coração. Pegue a mão de alguém que está ao seu lado. Está bem avançado o horário, mas pegue na mão de alguém. Feche o corredor, fazendo o favor. Você vai orar com essa pessoa, seu lado direito, seu lado esquerdo. Você não vai orar por você. De manhã você orou por você, agora você vai orar por essa pessoa. Você vai orar. Deixa eu te orientar como você deve orar por ele e por ela. Você vai orar por ele ou por ela como Paulo diz que orava às vezes pelos cristãos de Éfeso. Está registrado na Bíblia, porque não era apenas uma oração de Paulo, é uma oração gerada pelo Espírito Santo. E por isso que está nas Escrituras. Tudo que está escrito na Escritura foi escrito para a nossa aprendizagem. Deus deixou isso nas Escrituras para que eu aprendesse e que eu também orasse assim, porque é o que está no coração dele. Efésios capítulo 1, Paulo diz: eu dobro meus joelhos diante de Deus, quem toda a família recebe nome. Eu oro sempre por vocês, para que Deus vos dê espírito de sabedoria e de revelação, e que Ele abrisse os olhos do vosso entendimento, para conhecer Ele, conhecer a esperança do seu chamado, a riqueza da herança dos santos, e a eficácia do poder do Espírito Santo. Que Paulo dizia: eu oro para que haja abertura do seu coração, abertura dos seus olhos, para conhecer. Então essa é uma oração bíblica, inspirada pelo Espírito Santo, está registrado para que eu aprenda. Então quero que você ore por seu irmão nisso, que Deus o conceda o espírito de sabedoria e de revelação, que Deus abrisse o entendimento dele, abrisse o entendimento dela por revelação, para conhecer quem é seu Pai, conhecer Deus, conhecer a sua herança nele, conhecer o poder que está em você por parte dele, conhecer a esperança do que Ele te chamou para ser. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu quero que você ore por este irmão, esta irmã. Simples oração. Que o Espírito do Senhor abrisse o entendimento, abrisse o coração, trouxesse revelação, não para saber das coisas que vão acontecer no futuro, na vida dos outros, mas para conhecer a Deus, para conhecer o seu Pai, a sua verdadeira identidade, para conhecer o que Ele tem para você. Ore para que ele conheça o que Deus tem para ele, que ela conheça por revelação quem ela é em Cristo Jesus, quem é o Pai verdadeiro, qual é a herança, a porção de Deus para a vida dele. Porque quando conhecemos, somos mudados. Levante a sua voz, comece a orar por ele, comece a orar por ele. Esse é o retiro de um novo marco na sua vida. Você vai adentrar em algo poderoso.
Eu trouxe uma palavra profética para Caleb em específico, mas agora eu tomo aquela mesma palavra e eu libero sobre você. Este final de semana você está cruzando a linha para outro lado. Você vai entrar em algo que Deus preparou para a sua vida. Você vai conhecer quem Ele é. Você vai conhecer quem você é para Ele. Você vai descobrir qual é a provisão divina a teu respeito. E você vai fazer diferença. Porque a boa, agradável, perfeita vontade de Deus vai romper na sua vida. Levante a sua voz e comece a orar por ele. Comece a orar por ela. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Eu oro nesta noite, Senhor. Abra nossos olhos. Abra nossos entendimentos. Que não nos inclinemos a entendimento humano, mente humana, de filosofia humana, de sabedoria humana, de pensamento humano, mas pensamento que o Espírito do Senhor traz a nós. Está escrito: coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que nenhum coração percebeu, conheceu, são as coisas que o Senhor preparou por nós, e elas são nos reveladas pelo Espírito Santo. Pai, nós oramos e pedimos nesta noite: abre os olhos, dá-nos revelação, não de modo humano, natural, mas revelação pelo Espírito do Senhor. E nós vamos romper. A nossa vida vai mudar. Seremos transformados. Seremos vencedores. Seremos mais que vencedores. Seremos luzeiros. Seremos sal dessa terra. Seremos e faremos diferença. Por onde vamos, jorrarão rios de água viva. E por onde passar as águas, haverá cura para todos os enfermos. Senhor, uma geração não conformado com a cultura e com este presente século, mas uma geração dos céus, uma geração que traz o céu na terra. Senhor, abre os olhos. Jesus, abre os nossos olhos. Espírito Santo, dá-nos revelação. Abra a palavra. A entrada da sua palavra gera luz. Traz revelação. Traz revelação. Traz revelação. Não é conhecimento humano. Não é experiência humana. É revelação do Espírito. Para vivermos tudo que o Senhor preparou para nós. Nós decidimos a partir desta noite assumir a nossa verdadeira identidade de quem nós somos em Cristo Jesus. E é isso que importa. E é isso que vai valer. E é isso que vai pautar a nossa vida, nossos relacionamentos e o nosso fazer. Antes de fazermos, nós somos. Antes de vencer, já somos vencedores. E por isso que vencemos. Fazemos porque somos. E por isso que fazemos. Pai, que cada jovem aqui, cada moça, cada rapaz, cada casal aqui, cada adulto aqui, tenha esta experiência de passar a linha, de atravessar para outro lado, de cruzar para outro lado e de comer o melhor de Deus para a sua vida.
Pai, leva-nos adiante, leva-nos além, leva-nos a entrar naquilo que é prometido a nós. E na medida que vivemos isso, na medida que crescemos nisso, na medida que vamos possuindo a terra que nos é prometida, passo a passo, nós vamos causando uma revolução, vamos causando uma transformação, e os povos e os reinos dessa terra se tornarão os reinos do Senhor e do seu Cristo. Obrigado em nome de Jesus. Eu tomo lugar de autoridade e eu rompo com os grilhões, com as prisões, com as cadeias, com as amarras, com as fortalezas que estão na mente, que estão nas vidas. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e todo sofisma. E eu tomo cativo toda mente à obediência de Cristo, e ordeno as fortalezas, as cadeias caiam em o nome de Jesus. Seja livre para viver a tua identidade em Cristo Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Diga para o irmão ao seu lado: algo está mudando ao teu respeito. Diga para outro lado: Deus está te levando para além. Você vai viver uma outra cultura. Você vai viver o reino dos céus. Você não se conforma a este mundo. Você vai viver o propósito de Deus. Você vai fazer diferença. Você é luz. Você é sal. Você é vencedor. Sabe por quê? Porque você é filho amado. Aleluia. Você pode dar glória a Deus. Você pode dar um aleluia.